Nem todo relacionamento termina porque o amor acaba. Alguns terminam porque o amor não aguenta ser observado. E foi assim com Ana Castela e Zé Felipe. Quando duas pessoas se apaixonam, elas constroem algo íntimo, delicado, quase invisível para quem está de fora. Mas quando essas duas pessoas são famosas, esse espaço deixa de existir. Tudo vira público, tudo vira comentário, tudo vira teoria, um término silencioso, sem escândalos, sem acusações, sem explicações longas. Mesmo assim, o mundo inteiro quis saber. Por quê? Hoje, no Observado, não vamos falar apenas sobre o fim de um relacionamento famoso. Vamos falar sobre o que acontece quando milhões de pessoas sentem que têm o direito de observar, opinar e especular sobre algo que nunca viveram. Fique até o final, porque essa história não é só sobre eles. Ela fala sobre todos nós. Existe uma expectativa silenciosa quando um casal famoso termina. As pessoas esperam uma explicação clara, um motivo concreto, um culpado visível. Quando isso não acontece, nasce um desconforto coletivo. O silêncio vira provocação. A discrição vira suspeita. A maturidade vira tem algo escondido. No caso de Ana Castela e Zé Felipe, o término foi descrito como respeitoso e tranquilo. Mas para quem observa de fora, isso nunca é suficiente. Porque o público não quer apenas saber que acabou. Ele quer saber por quê acabou. E quando a resposta não vem, a curiosidade cresce. O ser humano tem dificuldade em aceitar finais sem explicação. Quando algo acaba sem conflito aparente, a mente cria histórias para preencher o vazio. É assim com amizades, relacionamentos, carreiras e principalmente com histórias que acompanhamos de longe. O problema é que quando milhares de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, a especulação se transforma em pressão. Cada comentário vira um empurrão. Cada teoria vira uma interferência invisível. Mesmo que o casal não leia tudo, o ambiente muda, o ar muda, a energia muda. E isso influencia. Um casal famoso raramente é só duas pessoas. Um casal famoso raramente é só duas pessoas. Ele se torna um assunto, uma narrativa, uma expectativa coletiva. As pessoas criam versões do casal na própria cabeça, criam ideias sobre como eles deveriam agir, sentir, permanecer juntos. E quando a realidade não corresponde a essa expectativa, vem a frustração, não com o casal, mas com a história que o público criou. Aqui é importante deixar algo claro. Não estamos falando de erros, falhas ou decisões específicas. Estamos falando de contexto. Ana Castela e Zé Felipe viveram um relacionamento sob observação constante. Cada gesto analisado, cada ausência notada, cada mudança interpretada. Mesmo momentos normais de qualquer casal, distância, silêncio, foco no trabalho, ganham outro peso quando são observados por milhões. O que para um casal comum é fase, para um casal famoso vira crise. Casais famosos não representam apenas a si mesmos, eles representam expectativas, expectativa de romance, de permanência, de felicidade constante. Quando um casal se torna símbolo, ele perde o direito de simplesmente errar, cansar ou mudar. E essa pressão não precisa ser verbalizada para existir. Ela está no olhar, nos comentários, nos vídeos, nas perguntas. Mesmo quando ninguém fala diretamente, o peso está ali. Muita gente acredita que observar é algo passivo, mas não é. Observar em massa influencia comportamentos. Quando milhares de pessoas comentam, analisam e esperam reações, isso cria um campo de tensão. Um relacionamento que deveria ser vivido de dentro para fora passa a ser administrado de fora para dentro. E isso desgasta, não de uma vez, mas aos poucos.
O amor não foi feito para se justificar, mas quando você é observado o tempo todo, sente que precisa explicar por que o está junto, por que está distante, por que o está feliz, por que está sério, e quanto mais o amor precisa se explicar, menos ele consegue simplesmente existir. Talvez não tenha faltado amor. Talvez tenha faltado silêncio. Quando Ana Castela e Zé Felipe terminaram, muita gente não aceitou o tom pacífico. Queriam emoção, queriam conflito, queriam um motivo que pudesse ser discutido. Mas a vida real nem sempre oferece isso. Às vezes, o fim é apenas o resultado de um acúmulo invisível. Mesmo depois do fim, a observação continua. Quem segue em frente primeiro? Quem aparenta estar melhor? Quem posta mais com silência? Cada atitude vira uma nova comparação. Quem segue em frente primeiro? Quem aparenta estar melhor? Quem posta mais com cada atitude vira uma nova comparação. E isso prende as pessoas ao passado, mesmo quando elas já tentaram seguir. Existe um comportamento curioso. Pessoas que continuam observando ex-relacionamentos como se aguardassem algo, uma reação, uma indireta, uma confirmação, como se o término ainda estivesse em aberto, uma indireta, uma confirmação, como se o término ainda estivesse em aberto, e essa espera constante mantém a história viva, mesmo quando ela já acabou. Talvez você nunca tenha sido famoso, mas talvez já tenha sentido algo parecido. Quando amigos perguntam demais, talvez você nunca tenha sido famoso, mas talvez já tenha sentido algo parecido. Quando amigos perguntam demais, quando conhecidos levam informações de um lado para o outro, quando o fim vira assunto. Isso também é observação. Isso também influencia. Relacionamentos não acabam apenas por decisões internas. Eles também sofrem com o ambiente. E quando o ambiente é de observação constante, julgamento e expectativa, o desgaste é inevitável. Não por falta de sentimento, mas por excesso de pressão. Talvez o silêncio tenha sido a forma mais saudável de encerrar. Não para esconder algo, mas para preservar o que existiu. Nem todo amor precisa ser explicado. Alguns só precisam ser respeitados. Aqui entra uma reflexão importante. Quando observamos demais a vida do outro, esquecemos que estamos olhando para pessoas reais, com limites reais. O entretenimento não elimina o impacto emocional, porque elas tocam em algo universal. O medo de amar sob julgamento, o medo de não ser suficiente, o medo de ser interpretado errado. Talvez o término de Ana Castela e Zé Felipe não tenha sido por falta de amor. Talvez tenha sido por excesso de olhos. E agora eu quero saber de você. Você acha que a observação aproxima ou separa? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de entender o que acontece por trás do que todo mundo vê, se inscreva, porque se você presta atenção, já faz parte da história.